Bem, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar aí mais uma aula de processamento digital de sinais. Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto da aula passada de filtros digitais FIR de fase linear. Na última aula, pessoal, apresentei para vocês a ideia do janelamento. O janelamento é uma técnica que a gente usou para obter um filtro FIR de fase linear, mas que nós também podemos usar a técnica de janelamento em várias outras situações no processamento digital de sinais. Ele é muito útil, pessoal. Vocês tiveram uma prática, também uma outra aula, algumas semanas atrás, onde foi levantada uma curva, que era a análise espectral do sinal através da FFT, que chamava periodograma. Vocês lembram disso? Até que sim. Então, aquele periodograma, pessoal, a gente fez o periodograma mais secão, sabe? Mínimo ali, um código bastante simples. Quando a gente faz o periodograma daquela forma, pessoal, fica subentendido por trás da matemática que a gente aplicou uma janela retangular, porque a gente pegou um sinal e copiou o sinal e falou, ó, esse aqui é o que eu tenho dentro desse sinal, né? Essas são as amostras. O que acontece? A FFT ela assume que as coisas são periódicas, né? Ela assume que aquele sinal continua fora daquele intervalo, que você está olhando só para um período. Então, quando você pega e toma só uma seção do código e faz a FFT daquele ponto, é como se você estivesse multiplicando por uma janela retangular, ou seja, em termos do conteúdo em frequência que a gente viu, há a convolução ali com aqueles pulsos sinks. E é por isso, né, que periodogramas de sinais práticos normalmente tem aquela cara, tem as oscilações com pulso sync. Normalmente o ruído mascara muita coisa, mas quando a gente trabalha com sinais mais gerais, tem sempre várias oscilações pequenininhas, sabe? Uma grande bem pronunciada e várias oscilações pequenininhas. Nós vimos isso na prática quando a gente fez a FFT como uma aproximação da DTFT, onde a gente simplesmente foi lá e aumentou o número de pontos, né? Porque aí a gente deu observabilidade para todos esses valores da curva e das oscilações que estavam escondidas antes, mas que a gente sabe que elas estão lá, não porque é alguma coisa que vem do sinal, né? O sinal a gente só tem aquelas X amostras lá e acabou, a gente não tem mais nenhuma outra informação. Mas é porque todas aquelas outras oscilações, a interpolação entre aqueles pontos, vem da convolução, da resposta em frequência da janela retangular. Então a gente pode mudar a relação de resolução no tempo e resolução na frequência usando diferentes janelas. Esse é um outro ponto onde os resultados da função do MATLAB podem ser diferentes dos resultados da função que a gente foi lá e tirou no braço. Porque a função do MATLAB, a menos que você especificamente fale para ela não fazer, o que naquela comparação que eu apresentei para vocês foi feito, ele aplica uma janela, ele aplica a janela de Hamming, né? Então, ele já tem um padrão que aplica uma janela. Isso ajuda a equilibrar a resolução que eu tenho na frequência e a minha imunidade a ruído, né, no periodograma. No espectrograma, que a gente não estuda a fundo, mas foi apresentado lá na aula inaugural, a gente tem uma relação similar, ou seja, o janelamento ele também aparece muito na análise espectral. Para a aula de hoje, pessoal, nós vamos já para os aspectos práticos da filtragem FIR de fase linear. Como eu adiantei para vocês, nós vamos trabalhar em cima das rotinas que o MATLAB implementa para o projeto de filtros FIR de fase linear. Nós vamos estudar dois caminhos, dois mecanismos de projetar um filtro FIR de fase linear no MATLAB. Um utilizando janelamento, através da função FIR1, onde a gente vai estudar mais uma janela que é bem documentada e bastante útil para aplicações de filtragem, que é a janela de Kaiser. No outro, é um que a matemática já é bem mais exótica, né, que não está fora do escopo nosso fazer uma discussão mais completa aqui,
mas é chamado algoritmo de Parkes-McClellan para o projeto do filtro equiripple ótimo, e ele é baseado matematicamente em substituição polinomial, chamado de substituição de Remes, em homenagem ao matemático que criou essa ideia de substituição polinomial. Então vamos lá, iniciar aqui a apresentação. Então beleza, pessoal. Da última aula, vocês vão lembrar que a gente partiu então da teoria com uma resposta impulsiva com essa cara, né, um pulso sync, que dependia ali da frequência de corte ômega-c, assim como de um alfa, né, que era o coeficiente, né, da fase linear ali, que por simplicidade, né, por conveniência, é m sobre 2, onde m é a ordem do filtro. Lembrando lá atrás das estruturas, né, FIR, nós estamos escolhendo sempre um M par para que eu possa projetar um filtro FIR tipo 1, onde eu posso fazer qualquer resposta em frequência, passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa, sem me preocupar com restrições do tipo. Então é um caso mais simples aí que eu até alertei para vocês que a gente ia focar na aula que a gente abordou as estruturas FIR. Então tem aqui a resposta impulsiva e a resposta em frequência. Obviamente que isso foi obtido para uma janela retangular, dentro da teoria da aula de ontem. Então tem toda uma matemática aqui que a gente tirou no braço. De uma certa forma dá para falar dessa maneira, porque a gente partiu da teoria, foi implementando aqui no MATLAB, mas as ideias foram feitas aí meio que na raça. Agora a gente vai ver o mesmo projeto, pessoal, realizado através da função FIR1. A função FIR1, pessoal, é uma função do toolbox de processamento de sinais do MATLAB que implementa filtros FIR de fase linear. Aqui, pessoal, a gente vai passar os mesmos parâmetros. Então, uma ordem 40, uma frequência de corte ômega-n de 1/3, onde antes eu coloquei π sobre 3 no ômega-c, porque aqui está em radianos por amostra. O ômega-n, pessoal, é uma representação de frequência interna do MATLAB, ele trabalha com ela normalizada já, então ela já é em unidades de π radianos por amostra. Então por isso que aqui é só 1 sobre 3, onde antes era π sobre 3. Lembrando que o MATLAB trabalha aí sempre com frequência normalizada no domínio digital. Também especifiquei para ele que o tipo de resposta em frequência que eu quero que ele projete é passa baixa. Esse é o padrão dele, mas principalmente como a gente está usando a função pela primeira vez agora, eu não queria esconder nenhuma informação dentro do comportamento padrão. Gerei aqui uma base de tempos N, né, um vetor dos índices, e a janela W. Então W é a minha janela, onde eu usei a função rectwin para produzir para mim uma janela retangular de comprimento m mais 1. Aqui é uma fonte comum de confusão, pessoal, porque a gente fala o filtro tem ordem 40, quer dizer que ele tem comprimento 41. Para projetar as janelas, pessoal, o que vale é o valor do comprimento. Então tem que tomar cuidado que se eu faço um rectwin de m aqui, mais aqui adiante ele vai dar erro, porque ele vai falar, não, eu não consigo multiplicar a janela pela resposta impulsiva porque eles não têm o mesmo número de pontos. É o que acontece, ele já calcula para mim a resposta impulsiva H, esse H aqui é no domínio do tempo, é o H de n. FIR1, que é a função, projete um filtro FIR de fase linear por janelamento, com a ordem 40, com a frequência de corte 1/3 π radiano por amostra, passa baixa, que é o tipo de resposta em frequência, e usando essa janela, onde eu coloquei uma janela retangular.
E aqui, simplesmente para visualizar, eu plotei, né? Plotei com hastes azuis e bolinhas preenchidas esse filtro. Então, aqui eu tenho o filtro que a função FIR1 do MATLAB me dá. É o que está em azul. E para comparar, pessoal, eu plotei o que a gente tinha tirado antes. Esse outro cara aqui, que veio da nossa definição básica da teoria. E aí vocês conseguem perceber, pessoal, né? Obviamente que a escala do gráfico não permite mostrar, mas na verdade aqui todos os valores são diferentes, exceto os zeros. Onde ele aparece aqui no zero, os dois são zero mesmo. Mas é que dentro da resolução, aqui ainda próximo dá para perceber que o xizinho vermelho, que representa a solução da teoria, não está tão centrado na bolinha quanto ele deveria, mas conforme eu me afasto da origem, ele vai se centrando mais. Mas a gente percebe aqui, né, no centro do eixo de simetria, que a gente percebe que eles estão literalmente fora. Ou seja, a função FIR1, como eu adiantei para vocês, ela não faz exatamente o cálculo em cima daquele pulso sinc. Ela otimiza isso por mínimos quadrados primeiro. Então a gente tem um valor levemente diferente, mas que leva a uma resposta em frequência levemente melhor. Aqui vale a pena abrir o gráfico aqui para a gente verificar. No caso aqui a melhoria é irrisória nesse gráfico, mas se a gente abre a figura com um pouco mais de detalhe ainda dá para ver. Percebam aqui, pessoal, que existe aqui, ó, entre o que é feito com a aproximação de mínimos quadrados e o que é feito usando a teoria que nós desenvolvemos com o pulso sinc. Reparem, pessoal, aqui menos 21, menos 22 dB, ou seja, a vantagem é na fração de 1 decibel. Só que pensa na vantagem relativa. A fração de 1 decibel é algo relativamente expressivo quando a sua atenuação mínima é aí de aproximadamente uns... aqui eu já estou... Deixa eu voltar aqui, pegar o tooltip. Isso. Quando a sua atenuação mínima ali é da ordem de 21,36 dB, uma fração maior tem um certo peso. Se a gente fizesse esse mesmo cálculo usando uma janela que desse uma atenuação ainda maior, a gente já perceberia um resultado bem diferente de comparação entre as janelas. Ou seja, o cálculo do MATLAB ele tem um resultado, né, um pouquinho melhor do que o que a gente espera. A gente verifica aqui, ó, pela função que eu fiz com a janela de Hamming. Por quê? Por padrão, a função FIR1 ela usa uma janela de Hamming, né? Mas eu estou aqui deixando claro o que eu estou usando para a gente poder comparar. Então, olha aqui a janela de Hamming. Então, usei a função FIR1. Então, mais uma vez, defini a ordem, que é 40. Aqui eu fiz um filtro meia banda, a frequência de corte agora é meio. Passa baixa. E agora ó, a janela de Hamming e calculei a resposta impulsiva. Então aqui eu tenho a resposta impulsiva, repare que ele ainda aparece aquela versão truncada do sinc, né? Só que com uma otimização extra ali em cima. E abrindo aqui a figura e verificando aqui o ponto, aproximadamente o ponto máximo aqui com o tooltip, vocês verificam que a gente já conseguiu uma atenuação de mais de 54 decibéis, né? Uma atenuação mínima de mais de 54 decibéis. Um valor, pessoal, um pouco acima do que a gente viu na aula de ontem, que se eu não me engano era algo de ou 48 ou 52 dB, ou seja, aqui a diferença já são de 2 ou 6 dB, agora furou a memória qual que é o valor exato, teria que voltar lá atrás para verificar.
Deixa eu fazer isso para a gente poder ter essa comparação. Abrir aqui a janela de Hamming e verificar lá no texto. 52. Então, pela teoria que a gente desenvolveu na aula passada, que não tem nada de errado com a teoria, ela dá 52 dBs. Uma aproximação extra aí, um ajuste de mínimos quadrados, a gente conseguiu 54, ou seja, é uma melhoria, não é uma melhoria muito expressiva, mas é uma melhoria e ela fica na conta aí do funcionamento interno da função do MATLAB. Então, para projetar um filtro FIR de fase linear, a função FIR1 ela é bastante simples. Percebam, pessoal, como é diferente do que a gente viu no semestre passado para projeto de filtros analógicos. Projeto de filtros analógicos a gente sempre tinha a mesma cadência. A gente especificava o limite da banda de passagem, o limite da banda de rejeição, o ripple da banda de passagem e o ripple da banda de rejeição. E aí, com isso, com esses 4 parâmetros, nós fazíamos a síntese dos filtros lá. Para o projeto de filtros FIR por janelamento, pessoal, a gente simplesmente não consegue amarrar tudo isso. O filtro FIR por janelamento ele é um filtro conceitualmente bastante simples. Nós conseguimos definir frequência de corte, ou seja, a minha banda de transição vai estar distribuída em torno disso. Ó, a gente verifica aqui, ó, eu não estou checando aqui, ó, onde que ele começa a cair, que é o limite da banda de passagem. Eu vou ter que olhar para ver. Eu não consigo definir isso antes. A única coisa que eu consegui definir é, a minha frequência de corte é meio, ou seja, em torno aqui de meio, ele vai fazer a transição. A largura disso vai depender da janela e da ordem. A atenuação mínima vai depender exclusivamente da janela. E o ripple da banda de passagem, que mal dá para ver aqui, também depende somente da janela, não depende da ordem. Então a gente não tem como amarrar tudo aquilo. Então o procedimento para projetar um filtro FIR de fase linear por janelamento, ele não é algo fechado, sabe? Ele não é um algoritmo fechado aí que você checa depois se o resultado é válido ou não, porque a gente não tem todos aqueles testes lá de limites, de banda, e ripple aqui, ripple acolá. O resultado é esse dado aqui. Se esse resultado servir para você, ótimo, né? Use os coeficientes H que você calculou como filtro. Se não for, calcule um novo filtro. Ele não vai muito além disso. Onde a gente pode resolver isso é com a janela de Kaiser. A janela de Kaiser, pessoal, diferente das outras janelas que a gente viu, ela tem um parâmetro adicional. Até agora, todas as janelas, pessoal, elas só estavam definidas em cima do seu comprimento. Comprimento M+1 para eu projetar um filtro de ordem M. Era só isso. Eu escolhia a janela e dava o comprimento. A janela de Kaiser, ela tem um parâmetro adicional beta. Esse parâmetro, pessoal, permite que a gente especifique um pouco de forma melhor ajustada o que eu quero dessa resposta em frequência. A partir disso, pessoal, eu consigo projetar um filtro naqueles moldes da aula passada. Da aula passada não, nos moldes de sinais sistemas, dos filtros analógicos. Porque percebam aqui, ó, vou fazer aquele exemplo daquele filtro rejeita faixa de 60 Hz que a gente fez até enjoar no semestre passado. Então, um filtro rejeita faixa 60 Hz para aplicação de ECG. Um ripple de banda de passagem de 0,1 dB, um ripple de banda de rejeição de 60 dB e aqui, para ficar algo mais visual, um limite de banda de passagem de 55 e 65 Hz e um limite de banda de rejeição de 59 e 61 Hz. Como eu estou especificando um filtro digital com as bandas
tudo dado em Hertz, eu preciso também trazer a informação da frequência de amostragem, porque senão ele não vai saber onde estão essas posições, né? Na frequência de amostragem é 300 Hz, então o normalizado 0 ainda é 0 Hz e o meu 1 vai ser 150 Hz. Aí ele consegue saber onde esses valores estão. Então eu passei essas especificações, ó, a frequência de amostragem 300 Hz, ripple da banda de passagem 0.1 dB, ripple da banda de rejeição, aqui está 40, aqui está 60. Vou pôr 60, então acho que eu devo ter mudado isso depois para mexer em alguma coisa, mas vamos ver. O limite da banda de passagem 55 e 65 dB, limites da banda de rejeição 59 e 61 dB, bem centrado em torno do 60 Hz. E agora, pessoal, nós vamos fazer a transformação desses parâmetros da especificação da resposta em frequência para os parâmetros que a gente precisa para projetar um filtro FIR. Os parâmetros que a função FIR1, bem como as funções que especificam a janela de Kaiser, precisam. Então, basicamente aqui eu tenho um vetor F. Esse vetor F, pessoal, é um vetor com todos os limites de banda. Ou seja, ele vai ser uma junção. Eu estou falando, aqui eu tenho esses limites de banda. Eu tenho aqui que ele vai colocar em ordem. Então, em 55 Hz, eu saio de uma banda e vou para outra. Ele falou assim, não importa qual, ele só quer saber o valor. Então, em 55 eu tenho uma transição de banda, depois em 59, depois em 61 e por último em 65. Então, o meu vetor F, ele é isso. São esses 4 valores na ordem dos limites da banda. Uma forma simples de fazer isso sempre funcionar, sem eu ter que transcrever manualmente, é pedir para ele, concatene horizontalmente o FP e o FS, ou seja, o FP é um vetor 1 por 2, é um vetor linha com 2 colunas. O FS, desculpem, também é um vetor linha 1 por 2, uma linha 2 colunas. Essa função Horst-Cat aqui, o que ela vai fazer é concatenar esses 2 vetores horizontalmente, ou seja, ela vai pegar o FP e vai pôr o FS depois dele. Ou seja, o resultado aqui é um vetor linha com 4 colunas, um vetor 1 por 4 com os valores 55, 65, 59, 61. Como eu preciso que isso esteja ordenado no vetor F, eu uso a função sort. A função sort, por padrão, ela ordena os valores em ordem crescente. E aí ele organiza certinho para mim o vetor F, olha lá, 55, 59, 61 e 65. Perfeito. São todos os limites de banda. No A, pessoal, eu dou basicamente o que eu desejo como a amplitude da resposta. Então é basicamente aqui que eu estou especificando que eu tenho um filtro rejeita-faixa. Por quê? A gente acabou de ver, eu tenho essas frequências aqui de transição. Então, por exemplo, de 55 para 59 eu sei que eu estou numa banda de transição. E de 61 para 65 eu sei que eu estou numa outra banda de transição. A questão é, e antes de 55? Bem, antes de 55 eu estou em banda de passagem, o meu ganho é 1. Entre 59 e 61, eu estou na minha banda de rejeição, o meu ganho eu quero que seja 0. E a partir de 65 eu estou na banda de passagem de novo, eu quero que o meu ganho volte a ser 1. Então aqui, nessas amplitudes, isso aqui aceita qualquer coisa, viu, pessoal? Eu estou colocando 1, 0 e 1 porque eu estou interessado em fazer um filtro simétrico. Mas eu poderia colocar 1, 0 e meio aqui, se fosse algo que eu desejasse. Eu posso colocar qualquer valor aqui, qualquer peso para os diferentes ganhos aí que eu quero em cada banda.
Só que aqui eu estou fazendo um caso bem simples, ó, que é um filtro com ganho unitário na banda de passagem, ganho zero na banda de rejeição e ganho unitário quando eu volto para outra banda de passagem. Característica típica de um filtro rejeita faixa. Então aqui eu defini essas regiões aí da magnitude da resposta em frequência. E aqui as tolerâncias, pessoal, porque obviamente que eu preciso trabalhar com as tolerâncias. Essas fórmulas aqui, pessoal, né, delta 1 e delta 2, delta 1 é a tolerância que eu tenho no ripple da banda de passagem. Delta 2 é a tolerância que eu tenho no ripple da banda de rejeição. Essas fórmulas, pessoal, estão no material antigo meu, que traz uma análise bem mais completa de teoria de filtragem, né, em relação às representações das variações. Mas basicamente aí é uma forma diferente de escrever RP e RS. RP e RS são ripples relativos em decibéis. Delta 1 e delta 2 são ripples absolutos em número puro. Né? É um valor, por exemplo, se eu estou na banda de passagem, o meu ganho que eu desejo é 1, o que acontece na verdade que ele vai permitir para mim, falou, nessa banda de passagem eu preciso projetar um filtro onde o ganho esteja entre 1 mais ou menos delta 1. Tem que estar nesse alcance, entre 1 mais ou menos delta de 1. É isso que ele quer, essa informação. Enquanto na banda de rejeição, o ganho tem que ser 0, mas ele varia entre 0 e delta 2. Como, de novo, a magnitude é só valores positivos. Então, ele vai variar entre 0 e delta 2. Ou seja, é só uma forma alternativa de representar as grandezas relativas que antes a gente dava em dB. E aqui são os desvios, né, do ganho que eu desejo. Então aqui eu coloco, idealmente eu queria isso, né, ganho unitário na banda de passagem, ganho zero na banda de rejeição. Mas eu estou disposto a tolerar esses desvios aqui. Então, onde a banda de passagem eu coloco um delta 1, onde a banda de rejeição eu coloco o delta 2. Aqui a gente vê que eu ainda tenho um outro grau de liberdade. Do mesmo jeito que eu não preciso ter o mesmo ganho nas diferentes bandas de passagem, eu também não preciso ter o mesmo ripple. Poderia ter um outro valor de ripple, um outro valor de delta. E ele aceita. Então aqui é só realmente um código extra que transforma as especificações que a gente já está acostumado a dar em termos de RP, RS, FP e FS, que a gente fez isso no semestre passado, e transforma para um conjunto de especificações, que é a primeira vez que a gente está vendo, FA, DEV, né, que é o que a gente precisa para a função Kaiser-Ord. A função Kaiser-Ord, pessoal, vai pegar esse vetor dos limites das bandas, F, o vetor com as magnitudes desejadas, A, e o vetor com os desvios permitidos, DEV, junto da informação de frequência de amostragem, e vai retornar para a gente a ordem, que ordem esse filtro precisa ter, retorna também a frequência de corte, retorna o parâmetro beta da janela de Kaiser e também retorna para mim o tipo de filtro, baseado nas informações aqui entre F e A. E aí, com esses parâmetros agora do filtro de Kaiser, eu consigo calcular o filtro de Kaiser. Então, eu calculo a janela de Kaiser. A janela de Kaiser, ela aceita dois parâmetros. O seu comprimento, que assim como as outras janelas ainda é M mais 1, mas também o seu parâmetro beta. Se eu não passo beta, pessoal, o MATLAB usa um beta interno que vai deixar o resultado aqui da janela de Kaiser equivalente ao que a gente conseguiria com a janela de Hamming. E aí depois que eu fiz isso, eu preciso só calcular o filtro. Então a resposta impulsiva H de N vai ser φ1. Reparem que é a mesma função, né? Essa é a parte do janelamento. A janela de Kaiser já está resolvida aqui. Com a ordem M, com a frequência de corte WN,
tipo de resposta em frequência dado ali, com a janela W, que a gente acabou de calcular, e para fazer com janela de Kaiser, a documentação da função é específica, a gente precisa dessa opção no scale. Porque o que acontece? A função FIR1, por padrão, ela escala a resposta impulsiva de forma que o ganho parta de 0 dB. Esse escalamento ele já é ajustado no cálculo da janela de Kaiser. Então, se eu faço ele 2 vezes, obviamente vai sair errado. Você vai sair com um ganho menor do que deveria. Então, aqui eu preciso dessa opção, mas é especificamente só quando eu estou trabalhando com a janela de Kaiser. É um detalhezinho, mas está na documentação explicado que eu preciso dessa opção extra aqui para o meu janela Kaiser sair correto. Aí aqui só gerei um vetor de índices N, né, para eu poder plotar a resposta impulsiva e fiz a plotagem. Então reparem, ó, aqui eu tenho a resposta impulsiva, repare que a ordem deu bem alta, ó, deu quase 200 a ordem, está aqui de 100 até com certeza mais de 190, né, todos os impulsos aqui, né, então tem o H de N por N. E a resposta em frequência, eu usei a função FREC-Z para obter. Do mesmo jeito que a gente usou no semestre passado a função FREC-S para obter a resposta em frequência do domínio analógico, né, com a representação transformada de Laplace, domínio S, tem uma função similar no MATLAB FREC-Z, que dá a resposta em frequência na representação do domínio Z. O FREC-Z ele aceita os argumentos, os coeficientes do numerador, que vão ser a resposta impulsiva H do sistema FIR, os coeficientes do denominador, que no sistema FIR é sempre 1, né, porque, de novo, eu não tenho nada no denominador, porque eu não tenho nenhum polo. Mas eu sempre posso considerar que as coisas estão sendo divididas por 1. É que a gente simplesmente não escreve isso. Então, eu fico com esse 1 aqui para fazer os coeficientes do denominador. E aí, calculei isso para... Aqui vai estar com 4.096 amostras, né? Um número bom de amostras aí para ter um gráfico de qualidade. E fiz a plotagem aqui da resposta em magnitude. Então aqui, deixa eu voltar um pouco antes, ó. Aqui não fica tão claro, mas se eu aproximar aqui em cima, a gente percebe, ó, existe um ripple bem pequeno, mas ele existe. Ele está tranquilamente dentro do 0.1 que eu mandei, porque ó, aqui é 0.5 e o ripple está longe de pegar 1/5 da excursão na escala, ele está bem imperceptível. Agora eu estou lembrando não mais do que vendo o porquê do ajuste antes. Percebam que eu não consegui atingir a especificação. Eu queria uma atenuação mínima de 60 dB. Não tive. Ó, tive 53. Exatamente na frequência de 60 Hz, ó, a gente pode pegar o ponto aqui exato para calcular. Ó. Na frequência de 60 Hz, ainda nem consegui pegar exatamente o ponto, mas acho que não tem um ponto exatamente em cima, mas consegui ter uma atenuação aí de quase menos 55 dB. Aí de novo, é aquela situação, atendeu a especificação? Não, mas esse foi o resultado calculado. Quando a gente faz por janelamento, a dinâmica é mais ou menos essa. Atende às especificações? Não, não atende. Ah, mas foi por pouco. Dá para usar? Vai da sua cabeça, vai da sua decisão como projetista. Dá para usar? Não, não dá para usar. Então vai ter que tentar por um outro caminho, porque você também chega num limite do que é possível fazer com janelamento. Ah, não, dá para usar, 5 dB aí para mais ou para menos não era nada importante para mim.
Então beleza, então usa. Era por isso que antes estava lá como... Aqui tinha um 40, né? E aqui... Se aqui tivesse 40 também, fecharia num projeto viável. Porque agora, se eu peço para ele executar esse cara aqui, percebam que vai mudar muita coisa, né? Aparentemente a ordem não mudou. E agora, reparem, eu pedi para ele fazer em 40 e a gente percebe que ele está chegando sempre na mesma solução, porque ele fez e chegou no mesmo resultado que eu tinha antes. Só que agora, como eu diminui a restrição, ele atendeu mais tranquilamente, óbvio. Então a gente percebe que, como eu pedi 60, ele não atendeu, depois eu pedi 40 e ele atendeu com folga, que realmente o projeto por janelamento não tem muitos graus de liberdade, porque a princípio, se ele tivesse operando, né, quando a gente espera que ele está operando com folga, que ele vai diminuir alguma coisa, sabe? Vai diminuir a ordem, mas aqui, apesar da gente não estar vendo exatamente o valor da ordem, a gente percebe pela escala do gráfico que não. E na resposta em frequência a gente percebe que, ao invés de atender em cima nos 40, ele atendeu os mesmos 54, 55 dBs que ele tinha feito antes. Então, né, não tem muitas soluções. Aqui embaixo eu acabei depois verificando que a ordem da solução é 194. Então, realmente, a gente percebe que tem uma ordem muito mais alta do que o que a gente fazia antes em filtros analógicos, né? Filtros analógicos, quando a ordem chegava ali a partir de 20, eu já falava para vocês, não, isso daqui não dá para implementar com nenhuma técnica de construção, nem filtro ativo, RC, nem filtro passivo, RLC, a gente não vai conseguir fazer. Mas no caso de filtros digitais, a gente não tem essa mesma restrição, e especialmente nos filtros de ordem, os filtros FIR, de fase linear, a gente tem ordens ali tranquilamente na casa das centenas em diante, né? Então não tem nada fora do comum com essa ordem 194 aqui. Então essa é a rotina, né, o código para o projeto do filtro utilizando a janela de Kaiser. Pessoal, vocês vão ter reparado aí que eu nem apresentei para vocês a matemática da janela de Kaiser. Para quem tiver curioso, ela aparece lá da documentação do MATLAB, mas não vai avançar vocês muito adiante no entendimento da função, porque a janela de Kaiser, pessoal, ela depende da avaliação da função de Bessel modificada de primeira espécie. Para quem sabe o que é uma função de Bessel modificada de primeira espécie, eu já adianto agora, né, os meus parabéns pelo bacharelado em matemática que vocês fizeram antes de vir aqui, né? Mas não é uma função trivial, não é uma matemática do nosso dia a dia, né, de aplicação de engenharia eletrônica. É uma função um pouco mais exótica. Então é por isso que eu sequer apresentei a matemática dela, porque realmente ela não... Apresentar uma equação aqui com uma outra função esotérica lá não leva as coisas muito adiante. E aí, pessoal, nós temos o outro projeto que eu queria trazer para vocês, que é o filtro Equiripple, né? O nome Equiripple, pessoal, vem da ideia daquele ripple que a gente viu mesmo no projeto dos filtros analógicos, que a gente tem percebido aqui nos filtros por janelamento, aqui não ficou tão óbvio, mas na aula de ontem isso ficou bastante aparente, que a amplitude das oscilações ela aumenta conforme eu chego próximo da transição. Isso ficou relativamente claro aqui nessa figura, que as amplitudes elas já eram muito baixas mesmo para começo de conversa, mas ainda dá para visualizar isso aqui. Então, a gente tem ali que o filtro praticamente tem oscilações imperceptíveis antes, aí conforme eu vou aumentando a escala a gente percebe, e essas oscilações elas aumentam conforme eu chego perto da transição. Ela era muito mais baixa. A ideia, pessoal, do filtro Equiripple é garantir
a mesma amplitude de oscilação em toda a banda de passagem e um outro valor em toda a banda de rejeição. Não permitir que ela aumente ou diminua, manter ela no mesmo patamar. A vantagem disso, pessoal, é que essas oscilações vêm da aproximação, né, elas vêm daquela questão do fenômeno de Gibbs. Só que o que acontece? Eu vou ter essa energia dessas oscilações. Se eu deixar elas concentrarem nas transições, essas amplitudes vão ser muito maiores. Então, se eu forçar elas através de um mecanismo matemático que é a substituição de Hermès, né, dentro desse algoritmo de Parkes-McClelland, se eu forçar que essas oscilações tenham a mesma amplitude, o que acontece? Eu diminuo a amplitude do pico máximo. Onde antes eu nem via a oscilação, agora eu vou conseguir ver. Só que o mais importante é que a oscilação em toda a extensão da banda de passagem, ou das bandas de passagem, no caso aqui do filtro de ECG, vai ter exatamente a mesma amplitude. Tendo a mesma amplitude, a gente consegue chegar em algo bem simples aí, com uma ordem menor. O filtro equiripple, que a gente vai obter pelo algoritmo de Parkes-McClelland, ele representa, pessoal, em uma métrica, o que a gente chama de filtro ótimo. Por que filtro ótimo? Filtro ótimo porque ele vai ter, dentre os filtros FIR de fase linear, ele vai ter a menor ordem possível. Então, tendo a menor ordem possível, a gente considera ele como ótimo. Aqui, pessoal, só troquei para 40 dB para refletir o que estava ali em cima, porque durante as argumentações do semestre passado eu devo ter feito alguns ajustes aqui, mas basicamente é a mesma especificação de antes. Aqui, nesse caso, eu precisei especificar eu manualmente que eu quero um rejeita faixa, porque o algoritmo de Parkes-McClelland não traz essa informação. Mas reparem aqui, ó, os mesmos parâmetros, ó, o F com os limites das bandas, o A com o ganho que eu desejaria que tivesse nas bandas, né, a amplitude, as variações absolutas nas bandas, o ΔI e o ΔII, e o vetor com esses desvios em relação ao A. Então vai ser 1 mais ou menos ΔI, 0 mais ΔII e 1 mais ou menos ΔI de novo, os ripples. E aí aqui a implementação desse algoritmo de Parkes-McClelland, que usa a função do MATLAB FIR PM ORD. O PM, pessoal, vem justamente do nome dos autores, Parkes e McClelland. Então aqui ele calcula a ordem do filtro FIR do algoritmo de Parkes-McClelland. Então eu pego lá o vetor F, A, de desvio, DEV, e a frequência de amostragem Fs, e vou obter a ordem. Um parâmetro aqui que ele dá como FO, que vai ser o vetor de frequências otimizado, esse é o nome. Um parâmetro que ele dá como AO, que é o vetor de amplitudes, também otimizado. O AO depois vem sempre de otimização. E esse ômega é uma... Não, pessoal, é que aqui o W, eu estou sempre confundido. O W aqui para nós já foi frequência, já foi janela. Mas aqui, pessoal, é outra palavra em inglês, pesos, né? Weights. Aqui são os pesos de cada ponto, né, da resposta em frequência do circuito. Então ele coloca aqui um terceiro parâmetro aqui que na verdade são pesos. E aí eu uso a função FIR-PM para obter o filtro. Aqui eu já fiz uma iteração, é por isso que estava mexido antes. Então eu vou usar a ordem que foi calculada, o FO otimizado, o AO, os pesos W e o tipo de resposta em frequência que foi definido lá em cima. E projetei aqui também um vetor de índices N para poder plotar. Então aqui eu tenho a resposta impulsiva. Aqui a gente já consegue reparar que a ordem ficou bem menor
do que o que a gente tinha antes. Antes era 194, aqui a gente percebe que eu já estou em 160 e poucos. E no projeto, deixa eu só executar aqui de novo, que ele está com os gráficos de antes de eu fazer a alteração. Correto. Tá. Aqui ele calculou um filtro de ordem 158, então aqui a gente percebe claramente o que eu avisei, o que eu comentei com vocês sobre o equiripple. A gente percebe que as oscilações têm a mesma amplitude em todo o decorrer da extensão do sinal. Aqui está com toda a cara que ele realmente explorou o 0.1 dB, que eu falei que ele poderia. Deixa eu tentar pegar aqui novamente. Isso. Olha lá. Não chegou a explorar tudo, ó, mas está tranquilamente dentro do 0 dB, mais ou menos 0.1. Aqui mais uma vez a gente teve problemas e foi por isso que foi feita a correção. Ó. Ele tinha que bater uma atenuação mínima de menos 40 dB, só que a gente percebe aqui que nos 60 Hz ó, ele está justamente num pico de oscilação. Ele só está dando aí aproximadamente um pouco menos de 37 dB de atenuação mínima. De novo, pode não parecer nada, mas 3 dB é metade da potência, então só daqui, desse ponto para cá, para o menos 40, tem mais de metade da potência, né, do sinal residual. Então não é algo que a gente pode descartar de antemão, né? Só, não, ficou quase, tá bom bastante. Lembra, 3 dB sempre representa metade da potência. Obviamente que aqui é metade da potência restante, né, não da total. Ele caiu 37 dB praticamente, mas tem que verificar se realmente é algo que eu posso trocar. E aí fica a questão aqui, percebam, o projeto desses filtros FIR, a gente percebe que ele é bem menos robusto que os filtros analógicos que a gente fez antes. Porque antes no filtro analógico, ou ele tinha problemas numéricos lá e nem chegava a lugar nenhum, ou ele projetava um filtro que atendia as especificações. Percebam aqui no filtro FIR que, como ele nunca tem problemas numéricos, ele sempre chega para nós e imprime um resultado. Mas não quer dizer que o resultado é válido. No caso aqui, ele não atendeu às especificações. O que a gente pode fazer para corrigir? Bom, a gente pode aumentar a ordem, né? Aumentar a ordem é uma solução clássica aí. Como eu preciso que a ordem seja par para fazer um rejeita faixas, que tem que ser um tipo 1, então eu já vou somando 2 aqui na ordem para ver se o filtro então de ordem 160 faz o que eu preciso, porque o 158 que ele calculou o mínimo, ele realmente não atendeu às especificações. Então percebam que o projeto desses filtros FIR, ele acaba tendo uma natureza interativa. Ó, ainda não atendeu. Dá para perceber que ele melhorou bem. Se eu der um zoom aqui, eu acho que a gente vai perceber que ele ficou... Olha lá, ó, agora ele ficou abaixo de 38. Onde antes ele estava ainda acima de menos 37, agora ele ficou abaixo de menos 38. Só que ele ainda não bateu o 40 aqui que eu queria que ele batesse, né? Mas a gente pode sempre ir iterando aí e trabalhando com uma ordem maior, né? Alternativamente, eu posso aumentar essa especificação
Não para ter um filtro mais apertado, mas para ver se com a especificação de um filtro mais apertado, se ele realmente não chega onde eu queria que ele chegasse. Então a gente percebe ali, aqui ele fez 37 dB, tá, beleza. Então vamos pedir para ele fazer um com 43 dB de atenuação mínima e ver se ele não chega nos 40 que eu quero de fato, né? Tira a diferença aí e vê se ele consegue chegar lá. É uma técnica mais simples aí do que vocês terem que ficar adicionando ordem manualmente no código. Percebam aqui, que a hora que eu pedi para ele fazer com 43 dB, ele atendeu com folga. Ele atendeu com folga e a ordem do filtro aí ficou em torno dos seus 164, né, 165, alguma coisa assim. Como ele atendeu com folga, será que a gente não pode voltar um pouquinho, iterando? Beleza, vamos ver o que ele faz então se eu peço 42 dB. Com 42 dB, pessoal, para todos os efeitos práticos, a gente pode dizer que ele está atendendo ali os 40 dB, que era o que eu queria de fato. Ele passa um pouquinho, mas reparem, pessoal, é uma fração de 1 dB que ele passou. Ele está em menos 39,93 dB, ou seja, um erro muito baixo, dificilmente vai ser um problema, né? E eu tenho uma solução de ordem, eu diria aqui, 162, né? Ou seja, tem um filtro com 163 amostras. Então, a gente consegue chegar lá com os valores, fazendo o ajuste dos valores. Essa mesma técnica que eu fiz aqui poderia ser usada aqui nesse filtro antes, quando eu estava pedindo 60 dB, ele não chegou. Poderia pedir mais, ele ia aumentar a ordem. A ideia é que ele chegue no ponto que eu preciso que ele chegue. Mas isso sempre vai envolver alguma interação do usuário, né? Só porque eu fiz a especificação aqui, transformei lá todos os parâmetros, eu já expliquei essa parte para vocês, e apliquei as funções, né, do Toolbox, não, é que eu pedi para ele projetar o filtro. Pessoal, a gente não tem garantias de que o resultado é um filtro que realmente vai vai atender aquelas especificações. A gente sempre precisa checar. A checagem, né, do resultado do filtro após a sua síntese, ela é fundamental. E no caso de processamento digital de sinais, pessoal, a gente também precisa checar depois como é que vai ficar a hora que eu quantizar. Porque a menos que vocês estejam desenvolvendo uma aplicação específica que vai funcionar num computador, onde eu tenho um processador com unidade em ponto flutuante, se isso for para eletrônica embarcada, pessoal, vocês não têm ponto flutuante, vocês têm ponto fixo. E a gente já mostrou, né, em aulas anteriores aí, os artefatos que podem acontecer nessa resposta em frequência em razão dos erros de quantização. Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Beleza, então. Pessoal, eu vou permanecer aqui online até 5h30. Já tem uma atividade nova no Grader disponível lá para vocês trabalharem, para poder tirar as dúvidas. Mas para quem for deixar a aula, bom fim de semana já, até terça-feira. Para quem for continuar aí, eu vou desligar o microfone e a câmera, mas vou permanecer online. Beleza, pessoal? Beleza.